Boa noite, galera. Quem está entrando aí para poder assistir a live com a gente hoje, a gente vai bater um papo sobre missões. Só deixar o Alan Basílio ficar online aí. Me diz aí, quem está na live já, se está conseguindo me ouvir. Puder me sinalizar se o áudio está saindo legal, se está tudo saindo certinho, por favor. Você que está me ouvindo aí, só me sinaliza para ver se o áudio está direitinho, se está certinho, se está dando tudo para... Tá dando para ouvir. Deixa eu só dar uma sinalizada no Alan aqui. Valeu, pastor Léo. Show de bola. Perfeito. Olha o Alan aí. Opa! E aí, meu amigo? E aí, Chegou. beleza? É nóis. E aí, como é que você tá, cara? Chegando, estamos aí na área. Tudo tranquilo. Espera aí que eu É, vou dar um jeito aqui rapidinho. Érica, me dá o Benjamin aí, Érica, por favor. Deixa eu acender mais uma luz aqui que tá escuro. pode ver que eu sou um preto iluminado. Aqui tem luz. Aí tem, aqui tô na escuridão aqui. Tem que jogar luz aí, ó. Meu mano, hoje o papo é de missão, né? Coronavírus, missão, Isso como é que aí. a gente faz, como a gente se desenvolve. A galera já está entrando aí na live para poder assistir, né? Sim. Então, vambora. Falar um pouquinho aí do Alan. Boa. Alan, pastorzão, né, do Rio de Janeiro, coordenador do Missão Raab. Fala um pouco aí do Missão Raab, nego, pra gente. Oi, falar um pouco do Rabi. Isso, fala aí um pouco do Raab pra galera. Beleza, então, aqui a gente está em Macaé, né? No Rio de Janeiro. E aqui a gente desenvolve um trabalho com as meninas que se prostituem aqui na nossa cidade. Se prostituem aqui na nossa cidade. A gente está há cerca aí de mais ou menos uns 9 anos ministrando, né? Aí Sim. agora melhorou um pouco. Ministrando o amor de Deus para a vida dessas meninas. Uma vez por mês a gente se encontra aqui na praça, que é aqui do lado de casa, o lugar onde elas fazem ponto, né? E aí Sim. a gente está ali para, através do relacionamento, através do cuidado com elas, tá ministrando, tá levando um pouco desse amor de Jesus para as meninas aqui, ó. Amém, cara. É um projeto bacana, né? Alan, eu tive no retiro para morador em situação de rua, né? Feito por vocês, É, né? Mas eu não te encontrei lá. Mas eu fui. Foi benção, rapaziada, show de bola. Então, negão, qual é o através lance? aí desse trabalho com as meninas, né? Como o Raab é uma mesa que a gente coloca no meio da praça, a gente leva uma mesa de café mesmo, né? Pão, suco, refrigerante, café, chocolate quente, às vezes um cachorro quente. Quando tá frio, a gente leva um caldo também. E aí é no meio da praça, e aí os moradores em situação de rua começaram a ver, né? Uma mesa no meio da praça cheia de comida e começaram a chegar também. E aí a gente viu a necessidade de começar a fazer também um trabalho específico com essa galera, né? E a partir Massa. deles aí, depois de 2 anos que a gente estava fazendo um trabalho com eles nas ruas, veio a questão aí do retiro para pessoas em situação de rua.
E aí a gente começou a fazer retiro com eles, e glória a Deus, cara. Muito bacana, né, cara? O primeiro retiro para morador em situação de rua que eu participei foi retiro de vocês, né? Então, assim, foi feito pela galera aí da Betânia. Eu me amarrei, cara, e vou te confessar um lance. Nesse primeiro retiro para morador de rua, eu fiquei impactado por causa do seguinte. Para mim, era um momento de crise, né? Um momento de crise existencial, e eu não me sentia muita coisa, sabe qual é? Tem aquele momento que tu para e fala assim, cara, eu sou um bosta, eu não presto, eu não tenho valor, né? Eu estava passando por vários processos na minha vida, e aí eu tive nesse retiro, ministrando com a rapaziada, tava com a galera, e aí a gente dormiu no alojamento, né, junto com os moradores lá e tal. Nesse momento, eu fui tendo oportunidades para poder exercer ministério no retiro de vocês, e isso eu vi como resposta para mim, porque eu já tinha passado por muitas crises, né? Eu passei por problemas na igreja, né? Sobrevivendo a ministérios, a uma liderança que defraudava, né? E isso tinha me machucado muito e demorou muito tempo para eu me recuperar de tudo que o ministério provocou na minha vida, né? Tem a parte boa, tudo que eu aprendi de bom que eu trouxe para minha vida, mas tem aquelas ranhuras, aquelas feridas que, se você não tiver ali uma paciência e gente do teu lado para te cuidar, ficam feridas marcadas para sempre. Então, eu costumava dizer até para algumas pessoas, né? Eu tinha todo o motivo do mundo para ser um incendiador de igreja, por tudo que a igreja provocou em mim. Mas, graças a Deus, eu quis ser resposta, né? Quis ser resposta. Eu já tinha tido uma oportunidade antes com o Ariovaldo Júnior, né? Um amigo, parceiro, e aí, nas palavras que recebi lá, já tinha me dado um ânimo, um gás, só que o processo demora, né, cara? E ali era aqueles altos e baixos, você sobe, você desce, você sobe, você desce. Uma hora você quer abraçar a causa, quer fazer, outra hora tu quer desistir de tudo. E nesse momento, no retiro de vocês lá, cara, eu vi isso como resposta, porque a crise era muito grande, e era como se eu estivesse sendo colocado de novo, né? Deus estivesse mostrando, não, cara, tu tá aí, eu conto contigo para isso aí. Então foi muito bênção para mim esse momento lá com aquela rapaziada. Dessa tu não sabia. Eu entendo que Deus nunca faz, né? Uma coisa que eu falei é que, assim, Deus nunca faz só uma coisa, né? E às vezes é por isso que a gente se frustra, né, cara? Às vezes a gente não entende. Por exemplo, o retiro, cara, eu nunca tinha visto um retiro. Eu lembro quando a gente foi fazer o primeiro, né? Eu nunca tinha visto um retiro, nunca tinha ouvido falar de um retiro para pessoas em situação de rua. Eu nunca tinha participado de. Olha, ó, o pastor Felipe Veloso tá aí, ó. Também um cara que tá sempre nos retira aí para as pessoas em situação de rua. Leandro, Sim. né? Toda a galera aí, ó, Luan. Enfim, eu nunca tinha participado de um. E eu lembro que as pessoas me perguntavam, pastor, mas como que é isso, pastor? Retiro para pessoas em situação de rua. Como que é isso? Eu falava, cara, não sei também. Aí as pessoas queriam participar, vinham me perguntar, como que vai ser, pastor? Eu falei, cara, não tenho ideia. Porque eu não tinha parâmetro, não tinha um modelo, né, cara? Eu nunca tinha visto, nunca tinha participado, eu nunca tinha ouvido falar. Então, o primeiro, assim, foi muito novo. Foi uma experiência totalmente nova para mim, para todo mundo que estava participando. E depois a gente continuou fazendo, vieram outros, né? E, como eu falei, né, Deus nunca faz só uma coisa. O retiro, as pessoas, todo mundo que participou, né, dos retiros, sempre saíram dali com uma convicção que, na verdade, eles não foram ali para dar, né? A gente, é claro que a gente dá algo, né? Só que o que a gente dá é muito pequeno diante daquilo que a gente recebe. A gente vai achando que vai lá, né, para tratar dos caras, mas, na verdade, a gente está indo para ser tratado. Entendeu? Sim. Entendeu? Deus usa, né, a vida desses caras. Eu falo que a vida deles e nós estarmos próximos, hoje você está aí fazendo trabalho nas ruas aí em Brasília, né? Eu sempre falei o seguinte, né? As pessoas, pô, pastor,
eu acho legal esse trabalho aí, você vai lá levar Jesus para os caras, né? Eu falo, cara, você não entendeu, cara. Eu não estou indo levar Jesus para eles, não, cara. Eu estou indo buscar o Jesus que se encontra no meio deles. Eu estou indo lá buscar. Então, na verdade, estar com essas pessoas, né, cara, estar fazendo um retiro, poder estar ali comunicando o evangelho, é uma forma de nós sermos aperfeiçoados em amor. Entendeu? Sim, Nós é que estamos sendo aperfeiçoados em amor. Né? Como eu falei, é claro que a gente deixa algo, né? Alguns saíram das ruas, alguns começaram a trabalhar, né? Só que se a gente for botar na balança o que a gente entrega para eles e o que a gente recebe é muito mais pesado. Porque, igual eu falei, cara, o que a sim. gente deixa para eles é isso: é de repente tirar das ruas, é de repente levar para uma casa de recuperação, é de repente ajudar a arrumar um emprego, ajudar a tirar documento. Mas o que eles deixam em nós é a humanidade. Eles nos humanizam, nós nos tornamos mais humanos no relacionamento com eles. Então a gente recebe muito mais, né, cara? Sim, Então, sim. essa questão que você falou, né? Você foi para lá e isso te deu um gás, te deu um novo ânimo, cara. É porque para a gente não se frustrar, às vezes a gente foca muito naquilo que a gente está fazendo imediatamente, mas a gente não entende que isso vai reverberar, cara. Sim. A obra de Deus não consiste só naquilo que a gente faz diretamente. A obra de Deus ela é igual uma pedrinha, né, que você joga na lagoa, joga na piscina e vai causando aquela porção de onda que vai indo para longe, longe, longe. Na verdade, a gente Sim. nunca sabe aonde que aquilo que a gente está fazendo para Deus, a gente nunca sabe até onde Deus vai levar isso, até onde isso vai chegar, né? Então, por isso que eu falo para as pessoas, cara, ainda que você não esteja vendo nenhum resultado aparente, ainda que você não esteja vendo, continue, porque tem várias coisas que Deus está fazendo, várias coisas que estão acontecendo, mas que os nossos olhos, naquele momento, não são capazes de alcançar. Sabe? Por isso não para, cara. Se Deus te deu uma palavra, continua, independente de. A gente não se move por resultado, a gente se move por obediência, né? Alan, por que você Obediência. faz isso? Porque Deus mandou. Eu falo porque E Deus nem mandou, sempre cara. é Ainda que não pela. aconteça, ainda que nenhuma menina. Ainda que... Oi? É sempre. Cortou aqui para mim, Rafael. Então, as pessoas trabalham, algumas pessoas trabalham pelo resultado, né? Mas, É, assim, nesses anos de caminhada, eu vejo que, assim, às vezes a gente vai tomar prejuízo e nem sempre a gente vai entender todo o processo na hora, né? Porque Deus, é, eu creio que Deus, ele revela o caminho na caminhada. Então, quanto mais você caminha, mais o caminho se abre para você continuar caminhando, né? E o evangelho ele tem o poder de fazer com que você caminhe, olhe para trás, veja o que você fez de errado, continue seguindo, fazendo certo. E Deus não te entrega uma revelação completa, ela te coloca dentro de não. um processo, né? E às vezes a gente vai ali com sede porque eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu sei fazer, e aí tu chega numa calçada daquela, tu escuta uma história que te arrebenta, te quebra todinho, você não sabe nem o que dizer, né? Esses dias eu tive em Taguatinga, na Praça do Relógio. E aí eu conversei com um rapaz que estava segurando uma pedra de crack e tal, e a gente começou a desenrolar ali. E, cara, o cara começou a pregar para mim ali, tá certo, cara, o que você tá falando aí tá certo, mas tu tem que sair dessa vida e tal. Ele, cara, é É, isso, aquilo, outro. E assim, o que ele falou fez sentido para mim, e eu não podia de não direcioná-lo, mesmo que ele tivesse ali conhecimento da palavra. Eu creio que Deus usa quem quer, né, para te dar algum tipo de resposta, mas a gente se surpreende muito, né? Esses trabalhos, eles moldam a vida da gente. Para a gente enaltecer o tema, né, que a gente vai falar sobre a questão do coronavírus aí, como a gente pode se mover em missão, eu quero falar de um texto que provavelmente todo mundo conhece, que se encontra em Romanos, é um texto que eu uso sempre nas escolas que a gente faz, né? A escola urbana relevante na cidade, e você vai estar ministrando em uma delas, já diga-se de passagem, galera de Brasília já fica ligado, que ela vai estar com a gente aí numa dessas escolas, né? Então fica vamos estar prestando atenção na junto. divulgação. Acabou corona, a gente volta a botar a cara. É, Mas assim, a Bíblia diz que a humanidade anseia
pela manifestação dos filhos de Deus. E uma vez, eu trabalhando na portaria de um prédio, Deus falou comigo o seguinte: eu quero que vocês sejam humanos, né? A gente acaba tendo uma pegada mais social, e a gente lida com o ser humano diretamente, né? A gente trata muito com o ser humano. Então, para a gente começar já a bater aí nesse tema, o que a gente consegue hoje fazer de missão nessa situação de quarentena, onde poucas pessoas podem estar na rua? Como que a gente pode se movimentar na direção do outro? Você aí com a tua experiência, o que a gente pode fazer hoje? Então, cara, eu acho muito importante, muito relevante, né, que cada um de nós pensemos nisso, né? É importante. De que forma nós podemos nos mover nesse tempo de quarentena, né? E a partir desse pensamento, cara, é que surge aí, de repente, uma movimentação, entendeu? De repente não, é desse pensamento que vai surgir, né, uma movimentação. Eu acho que não é nem apenas do pensamento de que forma a gente pode se mover durante o tempo de corona, né? Mas é buscando o seguinte: Deus, de que forma nós devemos nos mover nesse tempo de corona, né? E daí Deus vai dar respostas, né, cara? Daí Deus vai mostrar como a gente agir. É uma coisa que a gente deve pensar, analisar, é que missão, né? Eu não faço missão somente quando eu estou num grupo da igreja. Eu estou lendo um livro, né, do Timothy Keller, agora. Esqueci o nome do livro, estou lendo o livro agora. Ô, Érica! Ah, não. Deixa. Pensei que você estivesse no quarto. Se a Érica estivesse no quarto, eu ia pedir para a Érica trazer o livro para eu mostrar a capa, porque eu esqueci o nome do livro. É um livro que ele fala sobre o bom samaritano, né? Ele trata nesse livro sobre a parábola do bom samaritano. E é um livro, assim, para quem quer começar, para uma igreja que quer fazer algo, mas não sabe como fazer. Ele também fala muito no livro como se mover, né? E uma das coisas que ele fala no livro é que teve uma igreja lá, que nessa igreja tinha 4 pessoas que queriam ajudar o próximo, né? Queriam se mover em direção às ruas, porém a igreja deles, né, não tinha nenhuma movimentação nesse sentido. E aí eu acho 2 coisas bacanas. Uma coisa bacana é que, em vez desses caras ficarem reclamando da igreja, né? Porque vocês não fazem nada. Não, esses caras pegaram e pensaram em alguma forma de fazer alguma coisa, entendeu? Então não ficaram naquela só. Obrigado, Leandro. Ministério de Misericórdia. O Leandro colocou aqui. O nome do livro do Tim Keller é Ministério de Misericórdia. Em vez deles ficarem só naquela, ficar reclamando, né, e não fazer nada, eles, beleza, nossa igreja não se move nessa direção, mas tá ok. Mas o que a gente pode fazer então? E aí eles se juntaram a uma missão que não era cristã, sabe? Era uma, né, como existe, por exemplo, tem Cruz Vermelha, né, cara, tem Exército Sem Fronteiras, que são missões que trabalham, né, em países perseguidos, em países... Obrigado. Esse livro aqui, ó, O Ministério de Misericórdia. Bom, para quem quiser, eu indico muito a leitura, tá? Timothy Keller é um cara também, né, cara? Ele é uma excelente referência. Pastor Marcelo entrou, Pastor Cláudio, Ingrid e Éder, tamo junto. Sim. Tá chegando uma galera. galera. Érica acabou de me mostrar, ó. Érica acabou de me mostrar que tinha outro dele aqui, ó. É porque um desse daí é meu, que tu vai trazer. Pode escrever. A gente tem 2. O livro é tão bom. O livro é tão bom que tem 2. Tá vendo? Tá com a biblioteca próxima. Mas, enfim. Aí esse pessoal entrou numa missão, entendeu? Eles foram servir numa missão que não era cristã, cara, porque eles queriam fazer algo por alguém. Então, uma das coisas que eu tenho entendido, por exemplo, é que nesse tempo, algumas prefeituras, né, em algumas cidades, elas estão buscando voluntários. Então, um meio que a gente pode servir no corona é se engajando, se voluntariando, né, cara, para servir, né? Se a sua cidade, por exemplo, se a prefeitura da sua cidade está buscando um grupo aí de voluntários, você, como cristão, deve se inserir nesse grupo, né? Por quê?
por incrível que pareça, Rafael, algumas pessoas acham, não, essa missão não é uma missão cristã, não é da igreja, é a prefeitura. Então o cara acha que não tem que se envolver, né? E eu quero dizer que não tem nada a ver, cara. Independente disso, é você ir lá e servir. Tem um contingente maior, se a sua igreja tem um contingente maior, tem um grupo, se a sua igreja está mobilizando um grupo para isso, então vai lá e faça parte desse grupo da sua igreja. Eu entendo que esse tempo agora de corona, esse momento que a gente está passando, é o momento propício para que a igreja seja a igreja. Eu acho que alguma coisa a gente tem que fazer. Alguma iniciativa nós devemos tomar, cara, porque esse é um tempo, é uma oportunidade que a igreja venha para fora e resplandeça todo o potencial que ela tem. Sim, sim. Agora fica evidente, né? A Bíblia diz que é bom que existam os hereges para que os verdadeiros apareçam, né? E agora vai ser o momento que as pessoas vão conseguir fazer diferença entre uma igreja séria, uma igreja santa, uma igreja de verdade, uma igreja que está ali para cumprir o chamado, igreja que está ali, que não é de verdade, tem nome de igreja, tem título de igreja, mas não é igreja. Uma coisa que eu acho que acaba se tornando muito dificultoso, né? Embora a gente está falando de algo específico, aproveitar o momento para a gente servir com mais ênfase, com mais força, porque tem muita gente precisando. Nós aqui estamos trabalhando nas ruas, né? Logo mais a gente vai fazer um evangelismo noturno com morador em situação de rua, que acaba sendo esquecido, principalmente nesse momento, eles continuam nas ruas. E a gente tem distribuído muitas cestas básicas para famílias que têm precisado. Mas uma coisa que eu acho que a gente toma um prejuízo muito grande é o seguinte. Por exemplo, boa parte das igrejas elas são formadas com base numa teologia europeia. Seja ela uma teologia calvinista, ou seja ela uma teologia arminiana. Teologias que foram desenvolvidas numa época para um povo específico, para uma demanda específica. Você vê que teve uma época que a intenção era migrar pessoas de religião, tirar gente do catolicismo, colocar dentro do cristianismo, né? Hoje, eu creio que a gente precisa de algo que vá além disso, né? Por base teológica, eu tenho a teologia reformada e tal, só não sou marola, igual muita gente que fica aí enchendo a paciência dos outros na internet. Né? Eu encho a paciência, mas de outra forma. De vez em quando eu catuco, mas é para provocar o pensamento, provocar as pessoas e trazê-las à reflexão, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que se perdeu, e a gente não pode fazer dualidade entre o Cristo da fé e o Cristo histórico, né? Que algumas teologias elas vão tentar até mesmo resgatar. Agora, porque o que acontece? Se a gente viver simplesmente pela perspectiva do Cristo da fé, a gente vai ser uma igreja 100% contemplativa, que vai viver só da contemplação. Que obra e missão vai ser sempre só orar, só pregar, só louvar. Isso é obra, né? Quando você vai ver que a gente, na verdade, a gente tem que ministrar diante de Deus e ministrar diante dos homens. Então, se a gente pega o Cristo da fé, a gente não pode separar o Cristo da fé do Cristo histórico, né? Pelo Cristo da fé, a gente vai crer, a gente vai manifestar fé, a gente vai contemplar. Isso é fato. Mas pela perspectiva do Cristo histórico, a gente consegue se adentrar na justiça e naquilo que Jesus provocou em toda uma sociedade, com as ações que ele fez. Não foram com as orações, com as movimentações dele, né? Então, se a gente aprender a olhar pela perspectiva de Jesus, os passos que Jesus deu e os movimentos que ele fez,
a gente vai conseguir sair dessa onda de só contemplar. Mas aí a gente passa a frutificar para a vida com ações mais práticas. Né? Sim. Agora, a gente tem várias formas, né, de manifestar isso, como você falou, e eu acredito que cresça muito, né, a quantidade de cristãos que se envolvem com ONGs, que participam de projetos sociais para poder servir ali, que não tenha uma bandeira evangélica. Sim, há muitos, né? Às vezes tem irmãos que entram em contato comigo para poder dizer que se sente inútil, né? Que não está fazendo nada. E às vezes tem aquela queixa da igreja, né? Ah, minha igreja não faz nada. Ah, porque a gente não faz. Ah, porque a gente não vai. E eu particularmente, eu me preocupo muito quando estou ministrando sobre determinados assuntos para não ferir o lugar, né? Então, até acho que, se eu não me engano, foi na última escola que a gente deu, que foi lá no Gama, foi falado sobre essa questão de você pegar e, cara, tá, a tua igreja não faz, tu já levou a situação, o pastor, tu já pegou o camarada lá, já mostrou para ele aquela realidade e tal, porque às vezes a pessoa não faz, não é porque não quer, porque não sabe, não tem conhecimento de causa, não viu. Tu não tem como se colocar na dor do outro se você não sabe quem é o outro. Se você não conhece o outro, se você não conhece também a dor, né? Então, acho que a gente tem dois problemas aí, essa questão Cristo histórico, Cristo da fé, e a gente acaba também tendo o problema das pessoas que criticam a igreja porque a igreja não faz, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo outro, mas essas pessoas não são aquele ponto-chave de se disponibilizar, de mostrar o que precisa ser feito e de se disponibilizar, né? Igual Neemias, viu os problemas dos muros, e ele mesmo foi lá, pediu o rei e tal, deixa que eu vou. Né? Sou o primeiro, né? Viu o problema, então eu vou ser a solução. Então, assim, eu creio muito que a gente precisa trazer algumas ênfases que se perdem, né? Missão, embora a gente está falando aqui de algo muito específico, eu acho que ainda é um tema que não tem muito valor para a igreja brasileira. Acham que é um tema à parte, né? Toda a igreja ela nasceu para ser missional, porque nós fazemos parte da grande comissão, né? Eu postei esses dias sobre a questão da grande comissão e, tipo, se eu fosse pegar a tiazinha do coque e tá lá do interiorzão, ela não entender, beleza, mas eu vi crente novo. Tu sabe o que é grande comissão? Cara, não. Então, assim, você vê como é que são assuntos que não são interessantes para estar se pregando, né? A gente viu que a teologia coach ganhou o lugar da teologia da prosperidade. Eles só não estão produzindo nada agora, porque nesse momento só os missionários vão conseguir se mover. Mas diz aí, qual a sua perspectiva sobre tudo isso? Cara, tu tinha falado lá atrás algo, foi o que você falou que eu tinha pensado? Ah, essa questão, né, do pessoal que fala, ah, pô, a igreja aqui não faz nada, a minha igreja não faz nada. Cara, isso daí, quando você fala isso, você não está denunciando a inércia da igreja, você está denunciando a sua própria inércia, entendeu? Porque eu não entendo essa dicotomia. Uma hora a igreja somos nós, uma hora, né, a igreja somos nós. Aí depois, quando eu acho que a igreja está errada, quando eu acho que a igreja não faz, eu falo, a igreja não faz. A gente nunca coloca assim, nós não fazemos, né, cara? Porque eu acho que esse deve ser o entendimento. Peraí, cara, se a igreja aqui não está fazendo, então deixa eu fazer, cara. E se você faz, a igreja está fazendo, porque você é parte da igreja. Então, se a igreja não faz, é porque você também não faz. E quando você faz, a igreja faz, independente de quantos estejam envolvidos, né? Mas eu vejo isso, eu vejo que no grupo, né, geralmente que faz missões, né, e em toda a igreja isso sempre vai ser um grupo reduzido, né? A gente sempre vai ver um grupo reduzido de pessoas, né, envolvidos em missões, em evangelismo. O que eu vejo sempre é esse pequeno grupo, esse grupo sempre reduzido.
Só que, às vezes, em vez da gente chegar aí, cara, beleza, tem um grupo, por menor que seja, 5, 10, 15, mas tem esse grupo. Só que, às vezes, quem está envolvido, ele quer que toda a igreja se envolva naquilo que ele está fazendo, né? E não vai ser toda a igreja, né? Nem toda a igreja é do ministério de louvor, nem toda a igreja é do ministério de oração, nem toda a igreja vai ser ali do ministério de recepção, né? Então, sempre vai ter um grupo se envolvendo. Só que, às vezes, a gente, né, quer que todo mundo venha fazer isso. Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que tem aqueles que vão ser realmente movidos para uma linha de frente, né? Só que mesmo aquele que não está movido, ele tem que ter uma consciência missional. Porque, como você falou, e é também o que eu acredito, a igreja, ela é missionária. A igreja não existe com outra função, entendeu? A igreja, né? Tem até o David Bosch, cara, que escreve um livro aí que é Missão Transformadora, um livro também que eu estou lendo, né? E ele fala que a missão não existe por causa da igreja. A igreja que existe por causa da missão, entendeu? Sim. Então, a natureza da igreja, cara, ela nasce com esse instinto missional, ela nasce com essa natureza missional. O DNA da igreja é missional, né? Então, todo cristão tem que ter uma consciência missional. Mas nem todo cristão vai estar na frente, realmente, lá na linha de... vai estar indo na rua, vai estar fazendo aquilo que você está fazendo, por exemplo. Entendeu? Mas todo cristão tem que estar disponível para a missão, para servir, para ajudar de alguma forma, entendeu? Se o cristão não tem esse contato com a rua, ainda que seja esporádico, né? Ainda que não seja o cara... Eu chego o cara que fala assim, ó, Rafael, você está aí desenvolvendo a missão, você tem esse chamado, eu não tenho, mas, cara, de vez em quando eu quero ir, cara, eu quero estar próximo. Porque não adianta, cara, é o contato com essas pessoas, como eu falei, que vão nos humanizar. Se eu não tenho contato com o sofredor, eu vou achar que o evangelho é só para mim mesmo. O evangelho diz respeito só a mim, só a minha vida. Se eu não tenho contato com o que sofre, eu vou achar que está tudo bem. Eu vou querer, não, eu estou bem, eu estou sendo abençoado. Só que o Paulo, por exemplo, Paulo fala, né, o seguinte, Paulo fala assim, se um membro padece, todo o corpo padece também, né? Então a gente precisa ter essa consciência, cara, eu estou bem, mas meu irmão não está. E se eu não tenho esse relacionamento com o cara que sofre, eu não vou me compadecer nem do meu irmão em Cristo, que congrega na mesma igreja que eu, que às vezes faz parte do mesmo ministério de oração, mesmo ministério de louvor que eu, só que, como eu não tenho contato com o sofrimento alheio, a dor desse cara que está lá também não me toca, entendeu? Eu me torno insensível, entendeu? Para a dor. Então, é importante nós nos atentarmos para essa questão da dor do próximo, para que eu não me torne insensível ao ponto de achar que se a minha vida está bem, então está tudo bem. Porque a gente sabe que não é dessa forma. Então, a primeira coisa, uma coisa que eu entendo quando você percebe uma área falha na sua igreja, Deus está querendo que você entre nesse espaço, entendeu? Então, se eu olhei e percebi que a minha igreja não está envolvida em missão, isso significa que eu devo começar a desenvolver um ministério de missões dentro dessa igreja, entendeu? E aí eu vou ler, vou procurar participar de uma conferência, vou procurar aprender para que eu possa desenvolver, né, essa área aí de missões. Aí você tinha falado outro ponto também, né, que agora me fugiu a mente, a outra coisa que eu queria falar aí que você salientou, né, sobre o Cristo da fé e o Cristo histórico, né? Eu acho, enfim, não estou meio que lembrando agora, mas enfim, a questão cara, eu não posso, a gente tem que buscar um equilíbrio, sabe? Eu não posso desassociar uma coisa da outra, né? Ambas, imagina um cristão que não conheça, por exemplo, eu sempre gosto de alertar as pessoas, né, a lerem, a estudarem a história da igreja, entendeu? Sim. Porque a gente precisa conhecer nossos fundamentos, né, cara? A gente precisa conhecer o que veio antes de nós, cara, é importante. Então, eu preciso associar, né? Eu acho que eu não tenho que abrir mão de um e nem do outro. Eu tenho que fazer uma fusão, cara. E quando eu faço essa fusão, isso se torna mais forte ainda. Quando eu tenho esse conhecimento desse Cristo da fé, quando eu tenho conhecimento desse Cristo histórico, tudo tem que vir para somar.
na verdade, né, Sim, cara? com Tem que vir para, certeza. né? Tudo tem que vir para somar, não é para escolher uma coisa em detrimento da outra. E a gente faz muito isso, né? Quando A gente você faz muito isso. divide, você acaba atrapalhando por causa do seguinte, por exemplo, se você só quer abraçar o Cristo da fé, você vai ser aquele cara que vai fazer cara de paisagem o tempo todo. O espiritual, é o cara que está ali, só É, ora, é, só canta e só prega. Se você abraça só o Cristo histórico, a tendência de você se tornar um ativista social é muito grande. E quando você sim. se torna um ativista social, você não caminha puramente pela perspectiva do reino. Você faz por ativismo. E nem sempre a obra que você vai realizar ela está sendo conectada a Deus, ela está sendo conectada ao ativismo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que você citou é muito importante, cara, sobre o amor, né? O amor a essas pessoas. Primeiramente, aos da família da fé, porque a igreja somos nós, então qualquer dano que a igreja tome, como indivíduo eu também tomo, qualquer mazela da igreja passa a ser minha também, por eu também fazer parte do corpo. E a Bíblia diz, né, que aquele que não ama o irmão a quem vê, como é que pode dizer que ama a Deus a quem não vê, né? E o que mais a gente É. vê é gente odiando o tempo todo aí, falando que ama a Deus, mas está sempre odiando os outros, né? Isso é muito complicado. Fábio Veloso falou aí, o Felipe, né? Pastorzão aí, Beleza. ó. Perfeito, pastor Alain. Precisamos de equilíbrio. Verdade. Meu filhão Pedro também tá aí, ó. Beijo, meu filho. Aí, Alan, tu que não conhece ele, ó. Pedro Gamer aí. Ah, Ai, é? papai. Ah, que tô vendo aqui, Pedro. Opa, e É aí, isso aí. Pedro? Benção, benção. Então é isso, meu amigo. Seremos um grupo pequeno. Eu acredito que a partir do momento que começarem a olhar para a questão da missão, né? Porque nós não estamos aqui porque eu tenho uma missão, porque você tem uma missão, porque a igreja tal tem uma missão. Porque a igreja ela foi criada para uma missão, né? Não a missão foi criada para a igreja. Então, se as pessoas começarem a entender o que é mission day, né? Missão de Deus, e entender que Jesus é Deus na terra fazendo missão e dando a incumbência para a sua igreja, dar continuidade àquilo que ele fez, né? A gente não precisa fazer nada novo. Tudo que a gente faz é É, caminhando nas pisadas do mestre. Então, é tipo assim, Jesus ele começou e mandou a gente continuar. E a gente vai frutificando, mesmo que apareçam obras maiores que as dele, como ele disse, ainda é dele, porque a gente faz através do corpo, né? Não é eu, não é o Rafael, não é o Alan. E eu acho que a dificuldade uma das coisas que eu vi que se perdeu, é o entendimento de igreja, do que é igreja, e do para que ela foi criada. Né? Então, eu acho que as pessoas perderam isso e essas teologias marolas que foram surgindo por aí, teologia da prosperidade, teologia coach, as principais, eu acho que ajudaram bastante, né, dificultar esse processo de entendimento. Por quê? Porque o que ganhou conotação de igreja foram as quatro paredes. E isso atrasou muito o processo. Porque hoje em dia, por exemplo, o cara acha que servir ele só serve se ele estiver fazendo algo dentro. Entendeu? Muita gente é, tem entendimento de que ele só serve se ele estiver fazer algo dentro. E isso é perigoso. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa acha que ela só serve se ela fizer algo dentro, à medida que não tiver um espaço, ela se frustra. E sem contar as confusões que acontecem nessas brigas aí por causa de ministério, briga por causa de cargo, porque quer ter posição. Entendeu? Então isso daí é muito complicado. Mas na tua visão, tu acha que a questão missão da igreja, a igreja missional, a igreja que se move, a igreja que se movimenta, você acha que ainda vai ser muito difícil da igreja no Brasil abraçar? Porque a gente vê o evangelicalismo brasileiro em declínio, cara, o tempo todo, né? Um trabalho muito para dentro, lógico. Como eu falei, a gente tem vários ministérios, a gente respeita, nem todo mundo foi chamado para ser olho,
nem todo mundo foi chamado para ser boca, nem todo mundo foi chamado para ser braço. Mas quanto à igreja brasileira, assim, pelos lugares que você caminha, pelas coisas que você vê e observa, você acha que a questão missional da igreja tem melhorado ou tem piorado? Eu lembrei que eu queria falar, né, que você tinha comentado, foi quando você postou aí, eu vi no Instagram, né, quando você postou que uma matéria, né, que falava que 51% dos jovens brasileiros não sabem, né, 51% dos jovens cristãos, né, não sabem o que é grande comissão. Cara, e quando eu vi aquilo ali, cara, eu lembro que me deu uma ira. Só que eu vi era de madrugada. Eu vi no teu Instagram já era de madrugada. E graças a Deus que era de madrugada. Porque quando eu vi aquilo, cara, me deu uma ira, me deu uma revolta tão grande que a minha vontade era de vir para a internet. Minha vontade foi de pegar, vir para a internet, cara, fazer uma live. E eu fiquei muito bravo com aquilo. Ainda bem que foi de madrugada, porque aí eu tive que dormir, né? E aí quando eu acordei mais calmo. Mas eu fiquei pensando, e tenho pensado até hoje, né, nessa notícia daí, de 51% dos cristãos não saberem o que é grande comissão, cara. Isso me dá uma tristeza e uma revolta, entendeu? Com os líderes, cara, cristãos. Com os pastores aí que estão à frente, né, de igrejas. Por que esses jovens? Por que 51% dos cristãos, dos jovens cristãos, não sabem o que é grande comissão? Porque a verdade é que os pastores não ensinam sobre isso. Eles não ensinam, porque eles não estão nem aí para isso. Eles querem ficar falando de uma porção de outra coisa. Uma porção de outra baboseira, cara, entendeu? Eles querem falar de coisas, cara, que eles querem dar prioridade a assuntos que são secundários, entendeu? Então estão invertendo o papel. Eu falo, né, que Isaías 61, né, Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque ele me ungiu para. O para é a missão, entendeu? Ali está dizendo, olha só, eu fui ungido com um propósito. Eu fui ungido por cumprimento de uma finalidade. Eu fui ungido por cumprimento de uma missão. Né? E aí ele começa para pregoar boa notícia aos perdidos, para abrir os olhos dos cegos, para pôr em liberdade os cativos, né? E vai dizendo. Então, esse é o motivo do porquê nós fomos ungidos. Entendeu? Você foi ungido para desenvolver, para cumprir uma missão. Qual é a missão? É o que está descrito em Isaías 61. Tanto que em Lucas, capítulo 4, quando Jesus chega na sinagoga, entregam para ele o livro, ele abre o livro, é o livro do profeta Isaías, e cai na profecia de Isaías 61. E aí ele fala, hoje se cumpriu essa profecia, entendeu? E a gente vai ver que o que está em Isaías 61 é o motivo do ministério de Jesus. É aquilo que ele andou envolvido, entendeu? Então, como que pode aquilo que era uma prioridade do ministério de Jesus não ser prioridade da igreja hoje, cara? Então, o que eu digo é o seguinte, se a gente troca um motivo pela consequência, nós nos desviamos do motivo pelo qual a igreja foi edificada, entendeu? Então, se como igreja nós não estivermos cumprindo o que está descrito em Isaías 61, se a gente não está cumprindo o que Cristo fala em Lucas capítulo 4, então nós somos uma igreja que, após receber essa unção, nós nos desviamos do propósito para o qual o Pai nos ungiu. E o Pai nos ungiu para isso, cara, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os cativos, para abrir os olhos daqueles que estão cegos. E quando a gente inverte isso e faz da consequência, e faz da periferia o nosso plano central, a gente está invertendo a essência do Evangelho. A gente está invertendo o motivo pelo qual o Espírito Santo desceu sobre nós, cara. E não há um desejo na liderança hoje de querer ensinar sobre missões. Por isso os jovens não sabem o que é grande comissão, cara. Não, porque não há esse interesse dos pastores. Então, eu acho que a gente vai ter que trabalhar dobrado, entendeu? E eu quero, cara, a minha oração é essa, cara. É algo que eu já venho orando há anos e falo, Deus, consuma a minha vida em prol do teu reino.
consuma a minha vida, Deus. Entendeu? Não gasta a minha vida, Pai, em prol do teu reino. Então, o que eu mais amo, cara, é quando eu vou em alguma igreja e às vezes levo essa igreja para fazer um prático nas ruas. Cara, meu coração fica estarrecido. É quando depois de 2 meses eu recebo um feedback, cara, que fala assim, pastor, a gente não tinha nenhuma ação, a gente não fazia nada aqui na igreja. Depois que o senhor veio, a gente começou a se mover, a gente está fazendo o evangelismo. Seja com crianças, seja com idosos, seja com pessoas nas ruas, seja numa comunidade carente. Mas essa igreja começou a se mover para fora, entendeu? Sim. Então, a culpa de 51% dos jovens cristãos não saberem o que é a grande comissão, a culpa não é deles, não. A culpa é dos líderes, entendeu? Porque a gente está pregando, cara, uma porção de... Cara, a gente está pregando, cara, a gente quer entreter. A gente está querendo entreter as pessoas. Os pastores estão preocupados em manter pessoas presas dentro da igreja deles. E aí, ao invés de falar aquilo que Deus manda dizer, eles começam a pregar aquilo que essas pessoas querem ouvir, cara. Entendeu? Eu acho que no meio disso tudo, apesar disso tudo, eu não tenho uma visão pessimista, tá? Eu não tenho, Rafael. Eu fico irado com os líderes, tá bom? Eu fico irado com esse povo que tem uma mídia muito mais ampla do que eu e você, que tem uma voz muito mais ampla que eu e você na mídia, entendeu? Porque a gente vai dar conta. A gente vai dar conta de tudo que Deus nos deu, entendeu? Então, o que a gente precisa... Quando Deus coloca um homem numa posição de destaque, ai desse homem pensar que foi por causa dele. Não é por causa dele. Quando Deus levanta um homem numa posição de destaque, é porque ele quer alcançar uma massa através desse homem. E esse homem vai ter que dar conta dessa posição. Esse homem vai ter que dar conta do que ele fez no lugar onde Deus pôs ele. Então, quando eu vejo, cara, essas pessoas que têm um alcance muito maior do que eu e você, usando esse alcance que eles têm para servirem a si mesmo, para servirem as suas vontades, seus desejos, eu fico irado com esses homens, entendeu? Só que eu entendo também que Deus é soberano, cara. Eu entendo que Deus é soberano. De outra forma, Deus está levantando. Porque Deus sempre guardou para ele, né, os profetas que permaneceram fiéis a ele. Deus sempre guardou um povo remanescente. Então eu fico irado com esses líderes. Porém, isso não faz com que eu tenha uma visão desanimadora da igreja. Eu não tenho uma visão desanimadora da igreja. Eu não tenho uma visão pessimista. Entendeu? Eu acho que no meio disso tudo vai crescer um povo muito mais forte. Vai crescer um povo com uma mentalidade missional, um povo que vai querer evangelizar, um povo que vai querer cumprir a grande comissão, entendeu? Eu acho que isso, eu vejo essas coisas, o desejo que me dá não é desejo de parar, não é desejo de desânimo, de frustração. O desejo que me dá é o seguinte, de trabalhar dobrado, entendeu? Sim. O que vai acontecer, eu creio que é isso, é que eu, você, né, essa galera que está envolvida querendo trazer a igreja para essa realidade missionária, para essa realidade evangelística, o que acontece é que a gente vai ter que trabalhar dobrado, cara. Mas eu quero, e vamos trabalhar dobrado. Se tiver que trabalhar triplicado, trabalha triplicado, cara. Se tiver que trabalhar noite e dia, vamos trabalhar noite e dia, entendeu? Para isso. Eu fiz isso de forma física, realmente, antes de começar o ministério, cara. Eu trabalhava 36 horas, cara, por dia. Entendeu? Por dia não, né? Porque o dia só tem 24 horas. Eu trabalhava mais que um dia. Eu trabalhava 1 dia e meio, cara. Durante 6 anos. Durante 6 anos eu trabalhei 36 horas. E nunca fiquei cansado, nunca fiquei reclamando. Ai, Deus, estou trabalhando muito. Não. Por quê? Porque ao chegar em casa e ver minhas contas pagas, ao chegar em casa e ver meus filhos alimentados, meus filhos vestidos, minha família bem, isso me dava mais força para trabalhar, entendeu? Para voltar e trabalhar de novo mais 36 horas. Então, eu acho que à medida também que a gente começa a ver um povo se movendo em relação às ruas, cara, isso nos dá mais ânimo de trabalhar. Então, é o que eu estou falando, cara. Eu creio que vai haver um aumento. Eu não tenho visão negativa, eu não tenho visão pessimista da igreja, não tenho. Eu creio que o Espírito Santo está nos dando força, porque, na verdade, isso já acontece. Se há um déficit na igreja, na área de missões, o que acontece é que eu, você, né, o Sandro, né, cara, essa galera que tem em Brasília, o que acontece é que vocês têm que trabalhar dobrado em Brasília, porque há um déficit, entendeu?
Se existissem mais pessoas cumprindo essa área, o que aconteceria é que a gente teria um tempo de descanso maior. A gente teria mais tempo para a nossa família. A gente teria mais tempo para o nosso lazer. Mas como não tem isso, o que existe é um déficit, cara, você já trabalha dobrado. A galera aí que está nas ruas em Brasília, que tem uma galera muito boa em Brasília trabalhando nas ruas, né? Tem uma equipe aí. Vocês conseguiram formar um presbitério, cara. E não é um presbitério só para pastor ficar um puxando o saco do outro, não. É um presbitério que se reúne e um presbitério que está agindo nas ruas, cara. Só que vocês já estão tendo que trabalhar dobrado. Entendeu? Sim. Eu já estou tendo que trabalhar dobrado. Cara, mas Deus dá força, então vamos trabalhar. Entendeu? Não vou ficar reclamando igual, né? Ah, Deus, pô, porque fulano não faz, eu tenho que fazer dobrado. Cara, fulano não faz, Deus toca nele. Mas enquanto ele não é despertado, eu não posso parar. Eu acho que essa é a nossa visão, né, cara? Porque no fundo, a gente não trabalha para esses caras, a gente trabalha para Jesus. Então a gente não pode parar, cara. E eu não quero parar, igual eu tô falando. Isso me dá mais entusiasmo para ir para as ruas, entendeu, Rafael? Isso me dá mais vontade de ir para a rua, cara. E uma galera está sendo despertada, entendeu? Através daquilo que a gente tem feito, cara. Porque eles querem, a igreja, na verdade, quer isso, as pessoas querem. Então, quando elas se deparam com esse evangelho, cara, elas abraçam, aí elas vêm com tudo, entendeu? Isso é bênção, cara. E hoje, assim, o que eu trabalho? Né? Com a escola, eu trato o estímulo para despertar mesmo a galera, né? Porque a gente acaba tendo que pegar e despertar algumas pessoas para uma realidade, talvez, que eles não viram ainda, né? Uma realidade que essas pessoas, elas não conhecem. Então, através da palavra... Tem essa questão. Como é que as pessoas talvez vão abraçar algo que elas nunca viram? Elas nem sabem que existe. Sim. Aí eu acho que aí entra a gente, né? Mostrando para elas que existe uma realidade que precisa ser abraçada por elas também. E como eu falei, quando elas veem essa realidade, elas se apaixonam, cara. Você sabe disso. Quando elas veem, caramba, cara, é isso que eu quis fazer minha vida toda, servir, ajudar alguém, cara. É bênção, é bênção. E aí, depois, uma vez estimulado, a gente acaba apontando os caminhos, né? Tem gente que se junta conosco para poder fazer, né? Então, por exemplo, a gente está com o evangelismo noturno e tem outros irmãos de outras denominações que estão se juntando para poder participar também, não tem problema nenhum. Vamos embora abraçar o povo na rua que está precisando, a gente se estende. Quando um outro irmão de uma outra igreja está realizando em algum lugar, está precisando de ajuda, justamente por falta de trabalhador, essa área é grande, a gente tem que orar para que haja mais. A gente vai lá e dá o suporte pro cara, vamos ali, vamos ajudar, vamos estar junto com os irmãos. Tu tá falando algo que, por exemplo, não é de hoje, né, cara? Jesus já falava isso, ó, rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores, porque a Seara é grande, mas poucos, então não é de hoje, cara. Então é por isso que a gente não pode desanimar, né, cara, e parar. Não, cara, vamos pedir graça a Deus e vamos para cima, vamos continuar. Eu espero que esse momento de corona, esse momento de quarentena, nem todo mundo pode sair. Daqui a pouco eu estou saindo com um grupo, né? Eu não vou nem me alongar muito nessa live, porque a gente vai para a rua, a gente vai desenvolver o que a gente já tem desenvolvido aqui na cidade. Mas eu espero que nesse momento seja um momento que gere aquela angústia no cristão dele falar, cara, agora eu estou preso, eu não estou fazendo. Quando voltar, eu vou dar sangue, eu vou dar gás, eu vou fazer, né? Agora a gente se vê mais ou menos como os primeiros cristãos. Não estamos sendo perseguidos ainda, mas estamos enclausurados. E eu acredito que, infelizmente, nesse momento, muitos vão deixar de ser, né? Ou vão revelar que nunca foram, né? Mas a gente aproveitar esse momento para refletir, para estudar, para se interessar sobre o assunto e se preparar para, quando chegar o momento oportuno, botar a cara com força. Porque uma coisa que você citou, não parte de muitos púlpitos, né? Quando não parte do líder, esse estímulo, fica difícil para quem está embaixo se estimular também. A gente tem um problema da leitura bíblica, porque o analfabetismo bíblico é muito grande. Então, para que se ateste uma verdade, basta o cara ter nome, basta o cara ser famoso. O cara pode estar falando a maior besteira do mundo, a maior heresia do mundo, mas se ele tiver fama, então o que ele está dizendo está certo.
E aí a gente faz um trabalho muito grande de ensino, uma força muito grande para poder desconstruir aquela besteira que aquele cara foi lá e propagou, seja cantor, seja pastor. Mas porque tem o status de fama, o cara ensina errado e a galera abraça. E hoje eu vejo que a galera não tem mais, não tem uma peneira para saber o que está ouvindo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, porque já não tem mais contato com a Bíblia. Então não tem Já contato não com a tem, é. palavra para poder ter um filtro, entende? Então fica difícil. Sim. E aí é uma coisa que a gente descobre, e isso eu já ministrei sobre isso, e vira e mexe eu estou falando, a gente só vai produzir os frutos de Jesus se a gente estiver ligado em Jesus. Só dá o fruto da videira quem está ligado na videira. E aí talvez também muita gente não produz fruto porque acredita que está ligado, mas não está, porque não tem vida no corpo. Não tem vida no corpo de Jesus, então não é membro do corpo ainda não foi enxertado, sabe? Então eu tenho essas preocupações, eu acho que realmente acredito na possibilidade de que se aumente, se a igreja brasileira olhar com mais carinho para a missão da igreja, eu acho que a gente consegue mudar muitos contextos, a gente consegue mudar muitas realidades, né? Se não me engano, Lutero falava, Agostinho falava e Calvino falava sobre a questão de, pô, você abriu uma igreja, abre uma escola, você abriu uma igreja, abre um hospital, para que a igreja ela não esteja ali só no ato da contemplação, mas ela também ela possa servir a comunidade onde que ela está inserida, né? E eu acho que é um momento da gente refletir se as igrejas que estão fechadas por causa do coronavírus, será que o povo está falando assim, pô, está fazendo falta? Ou será que estão dando graças a Deus porque esse bando de gente chata parou? Porque vai ter gente que vai falar que é chato por perseguição, mas vai ter gente que vai falar que é chato por coerência, porque é um lugar que, além de não produzir frutos, perturba, tira a paciência, né? Hoje a gente vê, cadê a teologia da prosperidade? Cadê os pastores da prosperidade? Cadê os pastores que utilizavam a fala da cura o tempo inteiro, né? Agora, nesse momento que o país precisa? Eu acredito na cura de Deus, acredito na revelação, só não acredito que aconteça de forma indiscriminada como esses camaradas pregam. Então, esse é um momento que eu acho que os verdadeiros eles precisam agora se levantar, arregaçar as mangas e ir para o campo. Verdade, sem dúvida, cara. Sem dúvida. E eu creio aí que passando esse tempo, cara, a gente vai, como tu falou, né, cara? Ou as pessoas vão acordar para a realidade, entendeu? Ou vão dormir de vez, cara. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é a gente sair desse tempo, dessa crise, da mesma forma que nós entramos, cara. Acho que vai ser um desperdício. Eu acho que esse tempo tem que servir para melhorar a todos nós, sabe? Para que a gente venha a olhar quem a gente era até entrar nessa crise e olhar de que forma a gente quer sair dela. Se a gente pensar dessa forma, a gente pode melhorar como ser humano, melhorar a nossa vida cristã, melhorar a nossa relação com Deus, sabe? E a partir disso daí é a igreja, né, cara? Nós olharmos e encararmos o evangelho de uma outra forma, né, cara? Da forma como deve ser, entendeu? Então a pior coisa que pode acontecer é a gente sair dessa crise da mesma forma, sabe? Continuando sendo omissos e indiferentes a tudo aquilo que aconteceu ao nosso redor. Eu acho que esse tempo tem que trazer uma mudança. Para mim, como pessoa, né, particularmente, e uma mudança para nós no coletivo. E aí eu não digo nem só a igreja, não. Acho que a própria sociedade, sabe? Tem que gerar uma mudança na sociedade, sabe, cara? Eu fico feliz, cara. Imaginei que já estava... É uma horinha só. É só uma degustação. Tentando encerrar, já caminhar mesmo para fechar o pensamento, né? Mas, enfim, eu fico feliz de ver o que tem acontecido, né, cara? Solidariedade, como eu estava falando, vizinhos que não se falavam, né, cara? Agora você só tem, de repente, o vizinho para conversar, né? As pessoas indo para a sacada, indo para as varandas. Eu acho que isso vou falar pode que gerar parece uma até sociedade zoeira, mais mas... próxima. Sim, muitos maridos encontrando suas esposas. Muitas esposas encontrando seus maridos, muitos filhos conseguindo reconhecer seus pais. Porque agora, nesse momento, todo mundo é obrigado a conviver. Não tem jeito, galera. Conviva da melhor forma possível. Mas é isso, mano. Eu também fico feliz.
Eu vou encerrar porque a gente vai para a rua, acabamos se estendendo, não vou nem deixar a galera para fazer a pergunta, porque fica para uma outra live. Vamos marcar de novo só para perguntas e respostas? Já é? Sim, mas bora, a gente marca aí. Então, a gente marca aí uma só para perguntas e respostas. E é isso, meu bom. Cara, prazerzaço trocar essa ideia contigo, tá? Que essa live seja bênção e despertamento para muitas pessoas que assistiram aqui com a gente. E é nóis, mano. Tô te aguardando aqui em Brasília pra gente poder fazer um bate-bola junto aí na escola. Amém, amém. Passando aí essa quarentena, vamos estar junto aí, vai dar certo. E obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. E depois a gente marca outra. É o que tem para fazer agora nesse tempo é live, né? Então bora aproveitar isso aí. O bom é que as lives de revelação acabaram, né, cara? Live de revelação não. Vamos fazer live de conteúdo. E galera, vamos assistir gente boa aí, cara. Parar de escutar essa galera marola aí. A qualidade da tua fé vem da qualidade da palavra que você ouve. Tu tá escutando gente que fala besteira? Na hora que tu precisar da fé, a fé vai falhar. É. Enfim, abraço. Felipe tá mandando abraço. Valeu, Felipe. Abração também, mano. Valeu. Abraço aí pra todo mundo. Abraço, gente. Aí, galera, obrigadão aí por terem assistido. Até a próxima e é nóis. Valeu, Alan. Falou, Até a Rafael. próxima. Abraço, meu amigo. Abraço, Valeu. tchau.